Então, agora a gente vai fazer um piloto de uma ferramenta bem interessante de análise multidimensional, apesar de ser simples, mas só para a gente ter uma ideia do potencial, se a gente potencializar isso no Data Warehouse. Então, o nosso primeiro contato com a análise multidimensional, a gente tem uma planilha que eu disponibilizei lá no Classroom. Esse recurso tem no Excel e também tem no LibreOffice. Então, na verdade, uma tabela dinâmica, também conhecida como tabela interativa, é uma tabela que você consegue mudar simplesmente o ponto de vista dos dados. Né? Então, o procedimento é sempre o mesmo, inserir tabela dinâmica. A gente vai selecionar os dados todos e inserir tabela dinâmica. No Excel a tela vai ser mais ou menos essa, e no LibreOffice essa daqui. Tá? Mas os campos, filtro, campo de coluna, campo de linha, campo de dados são os mesmos. E a gente vai conversar conceitualmente. Eu não tenho o Excel instalado aqui na minha máquina, mas os nomes, inclusive, são os mesmos nomes usados. Então, a compatibilidade foi proposital aí. Digo, entre as ferramentas, né? Então, o nosso objetivo aqui é criar a tabela dinâmica, nesse primeiro exemplo. Então, basicamente, selecionamos, como o mouse vai estar sendo mexido, vai estar atualizando ali. Então, inserir tabela dinâmica. Tá? No Excel vai ter essa opção também, inserir tabela dinâmica. Aí, considerar a seleção atual, ok? Pronto, vou tentar dar o zoom aqui para ver se... Filtro seria quais critérios que nós iremos utilizar, quais campos que nós iremos utilizar potencialmente para filtrar os dados, para fazer ter um olhar parcial dos dados. Seria o equivalente ao query da consulta SQL. Né? Então, eu vou querer analisar os dados todos de uma vez só, ou posso querer só parte desses dados, olhar parte dos dados. No caso aqui, eu tenho dados de alunos, então tem o nome do aluno, sexo, estado civil, turma, idade, nota e status. Tá? Aí, nesse caso, o status, a gente pode considerar como se fosse o aprovado e reprovado. Né? E a nota seria, obviamente, a nota naquela disciplina que ele tirou. Então, o que significa coluna e linha? São equivalentes, esses dois. A única diferença é que um vai aparecer na coluna e outro na linha. Mas é justamente onde está a multidimensionalidade dos dados. Tá? Então, você escolhe quais atributos você quer ver cruzando com qual. Tá? Então, nesse caso daqui, nesse exemplo do slide, a gente vai ver turma e status cruzando com sexo e estado civil. Então, por exemplo, a gente vai poder, numa interseção de linha e coluna, saber o estado civil, né, as notas de uma turma, dos solteiros e casados daquela turma. Percebe? Então, o cruzamento entre coluna e linha que é o X da questão aqui. Se você vai colocar turma na linha e sexo e estado civil na coluna, vai dar o mesmo, só vai mudar digamos assim, a grafia da tabela, né? O layout, mas o resultado prático em termos de análise de dados seria o mesmo. Tá? E o único detalhe que eu queria reforçar mais é com relação aos dados, esses campos de dados. Aqui é como se fosse, eu até coloquei no slide, como se fosse um dado de grupo, né? Porque as funções adotadas aqui nos dados são funções de grupo, como a gente tem no SQL, o count, o average, né? o sum, né? O somatório. Então, na verdade, o que nós precisamos representar nos dados não são dados individuais dos alunos, são dados de um coletivo. É nesse sentido. Tá? Então, uma tabela dinâmica é uma tabela coletiva. É uma tabela que tenta sumarizar os dados. Então, a gente precisa escolher
uma função de grupo, né, para cada dado. Quando a gente arrastar um dado, eu vou voltar lá para a planilha, lembrando que lá não está com esse zoom. Né? O zoom parou de funcionar. Mas eu vou reiniciar depois. Então, a gente pode, sei lá, eu vou tentar reproduzir isso daqui, tá? Tentar reproduzir a idade para a gente ver exatamente isso daqui, beleza? Depois a gente brinca alterando linha por coluna, para a gente ver que vai representar a mesma coisa, só que mudando só a topologia. Pronto, então, a idade, a nota é quantitativa. Quando eu arrasto a nota, note que aqui ele já considerou, não dá para ler, mas confia na soma. Né? Pronto, se eu der 2 cliques... É o padrão, quando é um inteiro, ele pega a soma. Exato, mas quando eu dou 2 cliques, ele oferece outras possibilidades. Né? Por exemplo, aqui tem soma, contagem, que seria o count, a média, mediana, o máximo, o mínimo, e assim vai. Então vamos colocar a média. Né? A média, já que é um campo nota, então é interessante observar a média da turma. Se eu quiser observar a nota máxima daquela turma, a nota mínima daquela turma, eu poderia acrescentar outros dados aí. Tá? Por exemplo, aqui está a média. Se eu arrastar a nota de novo, eu poderia colocar agora o máximo da nota. Percebe? Então, a gente poderia obter mais de uma função de grupo do mesmo atributo. Tá? Se eu arrastar aluno, aluno não é um campo numérico. Eu disse que ia reproduzir aquele exemplo e estou fazendo outro. Oi? Ele mostra Eu não, né? O aluno por exemplo, não é um campo numérico, mas eu poderia mostrar a contagem, por exemplo, né? A contagem de alunos, a quantidade de alunos, né? Lembrando que são dados coletivos, tá? Esqueci de mexer o mouse para atualizar. São dados coletivos. Aqui eu tenho a média de nota, a nota mais alta e a quantidade de alunos, né? E esses dados são os dados que serão exibidos. Então, eu quero filtrar pela idade, já arrastei a idade para cá, né? Então, vou colocar sexo e estado civil. Vou arrastar para um desses campos. E turma e status para o outro. Um para linha e outro para coluna, para poder ver o cruzamento dos dados. Se a gente clicar em OK, a gente gera uma tabela dinâmica. Tá? Então, essa tabela dinâmica, a gente olhar aqui está a idade, que é o critério de filtro que a gente escolheu. Então, pode mostrar para todas as idades. Eu quero mostrar só uma certa idade, né? Então, a gente pode selecionar aqui quais idades que a gente quer analisar, no caso aí está todas. Tá? E a gente tem vários critérios de ordenação aqui. Por turno, beleza. Por status, eu cliquei no status, nota que primeiro, agora está o status. Então, eu analiso todos os aprovados, todas as turmas, todos os reprovados e todas as turmas. Beleza? Então, dos aprovados, aí tem os diversos dados aqui. Deixa eu olhar porque ali eu não estou conseguindo ler. Então, por exemplo, aqui eu tenho sexo feminino, casadas. Pronto. Então, casadas do sexo feminino, na turma A, 7,82, a média, né? E a nota mais alta foi 8,44. Tá? Nesse grupo de mulheres casadas, né? Homens solteiros. Rapaz, não sei se é coincidência, mas os solteiros estão tudo com nota alta aqui, ó. O solteiro. Eu acho que é porque tem mais tempo para estudar, né? Então, se a gente clica, eu quero agora observar por turma, eu não quero observar pelo status, eu quero observar por turma. Aí ele agrupa primeiro a turma. Note que a ordem do grupo vai mudar, né? Então, se ele agrupa a primeira turma, eu analiso os aprovados e reprovados da turma A.
Quer dizer, se é um professor dessa turma, ele pode querer analisar dessa forma, de agrupamento. Mas se é um coordenador do curso, ele pode querer também analisar pelo status. Né? Sei lá, quero ver todos os reprovados, por exemplo. Agora eu quero analisar por estado civil, primeiro. Será que influencia na nota? Então, primeiro aqui eu vejo, né, todos os casados e todos os solteiros, independente do sexo. Tá certo? Então, dá para fazer alguma análise dinâmica, né? Não deixa de ser uma ferramenta útil para análise de dados. E é uma ferramenta que muitas vezes a gente desconhece. Tem até nas suítes de escritório. Até no LibreOffice tem, como se diz, né? E muitas vezes a gente não usa. E serve para alguma análise de dados preliminar. Claro que com Data Warehouse a gente vai conseguir muito mais que isso. Né? Não vai ser apenas isso daí. Beleza. Então, no caso das tabelas dinâmicas, né, o nosso cenário aqui no slide, né, se a gente considerasse só a média da nota, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela mais concisa, uma tabela menorzinha, já vou abrir no slide, só com a média da nota, um dado que tem nessa tabela. Né? Então, um dado é a média da nota, a gente pode agrupar por turno ou agrupar pelo sexo ou estado civil. Né? Lembrando que na interseção do coluna e I nós temos a combinação dessas dimensões. Tá? Então, entenda cada critério desse como se fosse uma dimensão. A gente pode também editar, né? Pode consultar as propriedades, quando consulta as propriedades, volta aquela tabela de edição, digamos assim, da tabela dinâmica. Então, volta a própria tabela que a gente pode ficar brincando aí, alterando. Tá? E essa tabela, ela não é atualizada automaticamente, digamos assim. Cadê? Eu não mexi o mouse. Ela não é atualizada automaticamente quando eu altero os dados da planilha. Ela não é. Assim como os gráficos são, né? Os gráficos implementam o padrão Observer. Né? Então, quando a gente altera o dado da planilha, o gráfico é atualizado, né, online. No caso da tabela dinâmica, ela não segue o Observer. Né? Então, você precisa atualizar explicitamente. Né? Clicar com o botão direito e atualizar. E aí ela sim atualiza os dados sob consulta, né? Sob uma solicitação. Então, não é automático, não é em tempo real. Tá? Então, filtro, eu também, mesmo que não tenha colocado algum filtro na tabela dinâmica, nesse caso a gente colocou a idade, né, como filtro, mas mesmo que eu não tenha colocado um campo, por exemplo, eu quero olhar só a turma A, né? Eu não coloquei no filtro, mas eu consigo filtrar, né, por algum critério que eu queira. Então, turma igual a A. Né? E aí ele vai mostrar só os dados da turma A, nesse caso daqui. Ah, professor, então por que esse filtro aqui? Porque aqui a gente pode ficar filtrando mais rápido. Né? São apenas facilidades. Né? Só para ter essa... Claro, excluir a tabela também. Né?